Fala pessoal, 15º episódio de resolução de táticas aqui no chess.com. Nesse vídeo vamos ver se a gente consegue aumentar mais esse rating aí, ou talvez não sei. Vamos ver lá. Então brancas jogam, ele acaba de jogar, as negras acabam de jogar rei H7. Ok, a primeira coisa que estou vendo é que eu tenho rainha H5 cheque, mas ele simplesmente volta para onde ele estava, no mínimo perpétuo. Os peões dele estão basicamente quase promovendo. Se tivesse como eu de alguma forma dar cheque e ganhar essa torre dele, rainha H5 cheque, rei G6, rei G8. Daqui o único cheque que eu tenho é de volta em E8. Oh, ok. E se eu dou G6 cheque e ele vai pra... Então G6 cheque, rei H6, rainha H8 cheque, H8 cheque. Se o rei dele vai pra G5, não, calma aí. G6 cheque, o rei dele tem que descer, então rei H6. E depois era só uma questão de eu conseguir dar cheque e ganhar. A torre talvez. G6 cheque, rei H6, rainha H8 cheque. Provavelmente ele vai jogar rei captura G6. Daí eu volto para E8 cheque. Não vai, tá sempre dando na mesma. Sempre dando na mesma. E se eu jogo rainha H5 cheque, rei G8 e depois eu jogo G6 ameaçando rainha H7 cheque, rei F8, rainha H8 cheque, rei E6, ou rei E7 quer dizer, rainha captura G6, é o G7 cheque, rainha H5 cheque, rei G8, G6. Ele tem alguma coisa a fazer, ele não pode dar cheque com a torre porque eu capturo, né? Torre, no caso torre F5 cheque, rainha captura F5. Eu tô numa casa branca, então não tem como ele dar cheque. Se ele avança o peão, eu vou cheque, rei F8, rainha H8 cheque, rei E7, rainha captura G7 cheque, talvez, no caso a única jogada dele ou seria rei E8, se não rei D8. Eu vou tentar isso. Não sei se é o certo, provavelmente não sei, vamos ver. Oh, e era só isso. Ok, acertei. 63% de pass rate. Então o que eu tava pensando aqui era o seguinte, ó. Mostrar aqui, eu não sei se vocês acompanharam meu raciocínio. Rainha H5 cheque, rei G8,
G6 cheque. Ou cheque não, no caso, que aqui ele não pode dar cheque, né? Se ele avança, eu tenho... Vamos supor que ele avança. Eu dou cheque, rei aqui, cheque, rei aqui, cheque. Ele tem que vir pra aqui ou pra aqui. E aqui tá dizendo mate em 8. Então, essa linha... Se bem que esse cheque não. Porque ele captura... eu não tinha parado pra pensar que o bispo defendia, mas de qualquer forma, aquele lá era o correto. Enfim, agora que eu me toquei, mas beleza. Bom que a gente conseguiu passar o puzzle aqui, né? É bem difícil lembrar de tudo, assim. Ok. Eu posso dar cheque. Oh, legal. Rainha C4 cheque. Se o rei dele vai para F8, rainha F7 mate. Então o rei dele tem que ir para tem que ir para H8. É um smother mate, a gente já viu esse padrão em outros puzzles. Então rainha C4 cheque, rei H8, rainha cavalo F7 cheque, rei cavalo F7 cheque, rei de volta para G8, cavalo H6, duplo cheque com a rainha e o cavalo. O rei novamente tem que ir para H8, porque senão ele toma mate em F7 de novo. E aí, depois que ele volta para H8, rainha G8 cheque. A única jogada é torre captura G8 e depois cavalo F7 mate. Então cheque, 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 mate. Esse foi fácil. E por incrível que pareça, só 28% do pessoal passa nesse puzzle. Acho que porque por eu estar acostumado a jogar esse padrão lá no Lichess, que tem bastante puzzle de Smother Mate, eu já me acostumei com esse puzzle. Ok, o rei dele tá bem... com pouco lugar pra ir aqui. Se eu dou cheque... Olha só. Bom, eu acho... Bom, tem como eu ganhar a rainha dele, eu imagino. Bispo H3 cheque. A única jogada do rei dele vai ser rei E5. Porque os outros casos minha rainha toma. Então, bispo H3 cheque, rei E5. E... A menos que eu tenha um mate... Será que eu tenho? Parece que eu tenho. Tenho. É melhor o mate, né? Então, rainha F4 mate. Então, aqui, cheque. E provavelmente o pessoal tenta jogar isso aqui tentando ganhar a rainha. Mas mate é melhor. 48% de pass rate. Eu digo porque geralmente o rate de quantas pessoas conseguem passar é baixo. Ok, a rainha dele tá quase presa aqui, eu acho. Na verdade tá presa, o problema é que ele pode ter descobertas com a minha rainha, né? Com a rainha dele, quer dizer com a torre dele. Vamos supor torre A1. Rainha, a única jogada que a rainha pode fazer é a rainha B1, B2. E depois torre B1. E aí a rainha dele tá presa, certo? Tá presa. Será que é só isso? Vamos supor B1, torre B1 e ele descobre com o cavalo. Mas aí eu posso capturar o cavalo. Se o cavalo vem pra baixo. Se o cavalo não vem pra baixo, eu se saio. Eu venho pra rainha E5, que eu continuo defendendo o peão em D4, que é importante porque depois que a rainha vem pra B2 e torre B1, ela teria que capturar ali. O problema é que nessa circunstância a torre vai estar também atacando o mesmo peão. Mas eu posso capturar o cavalo. Então, por exemplo, cavalo, torre A1, cavalo B8, rainha E5,
E ele vai ter que fazer alguma coisa relacionada à rainha dele. Então vamos aqui. Por que não tá indo? Ok. Era só isso? Só isso. Isso me pareceu fácil, mas como eu disse, se ele... Depois que eu fizesse isso aqui, se ele fez essa descoberta na minha rainha, eu podia vir pra cá e ele ter que reagir à rainha. Nessa circunstância, a rainha a rainha e o... coisa dele ia estar atacando aqui. Eu poderia ou defender pra tentar novamente vir aqui com a torre. O problema é que... Visto que o cavalo dele ia estar sobrando aqui, eu podia primeiro capturar, né? Eu acho, talvez. Não sei. Vamos pro próximo puzzle. Vez das negras. Mate em 2. Pra quem já viu. Vou dar mais uns segundos. Ok. G5 cheque. H captura G5 e H captura G5 mate. Porque o peão toma esses dois quadrados, o rei toma o restante e a torre toma o restante. Então cheque. Bora, meu querido, pra hoje. Cheque. Mate. Ok. Eu esperava um pass rate maior, mas beleza. Próximo puzzle, acabou os puzzles de hoje. Espero que tenham gostado do vídeo. Forte abraço e até a próxima.